Olá pessoal, eu sou o Fábio Thaís do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E eu vou falar de um tema muito triste, porque eu passei a minha adolescência no período militar e por isso passei muita fome, né? Porque não tinha emprego, né? Meu pai não conseguia emprego, né? Quando ia vender sorvete, apanhava da polícia porque era vagabundo, né? Chegava chorando em casa, humilhado, né? E muitas vezes a gente não tinha o que comer, né? Isso foi várias vezes na minha vida, né? Aquele tempo, né, as crianças morriam de fome, porque não só a elite como a classe média estava pouco se lixando para os mais pobres, tá? Eu vou deixar alguns exemplos aí, né? Porque tem uma filósofa chamada Marilena Chauí, né, que é uma das filósofas mais importantes do mundo, que ela é famosa por dizer: eu odeio a classe média paulista, ela é reacionária, ela é violenta, ela é insensível. Tem um vídeo, né, do sargento que mais matou na rota inocente, né? 5% das pessoas que ele matou tinha passagem na polícia por furto alimentar. O resto, ele alegava tiroteio, mas morreu com um tiro nas costas, né? Aí ele dá uma entrevista, né, no YouTube e 6 mil pessoas dão like positivo. Parabéns pelos seus 45 assassinatos de inocentes. E 99 são contra. Tem gente que dá até o nome do filho pro cara que mata inocente, né? Essa é a classe média reacionária. Ela odeia pobre, né? A classe média já vinha reclamando que estava pagando muito caro para empregada doméstica porque elas estavam indo para a faculdade, né? Já era uma reação, né? Então, com o golpe da Dilma, o Brasil tinha saído do mapa da fome reconhecido no mundo inteiro em 2014, rapidamente voltou para o mapa da fome, né? Por quê? Existem alguns fatores. Primeiro, no livre mercado, o Paulo Guedes acabou com o estoque, né, regulatório. O estoque regulatório é um estoque que o governo tem, que quando o preço está muito alto, ele libera para o preço baixar. Quando o preço está muito baixo, ele compra para o preço ficar equilibrado. Ele acabou com isso, né? O Bolsonaro, né, deu o ministério para Tereza Cristina, que investe muito mais no agronegócio, que vende para fora, do que na agricultura familiar, que é responsável por 70% de tudo que nós comemos. Por exemplo, o investimento na agricultura familiar no governo Dilma chegou a 1,5 bilhão, hoje é de 100 milhões. Né? E aí, falta comida, faltando comida, a oferta e a procura, o preço sobe. A gasolina subiu, o transporte sobe dos alimentos, cai tudo no preço do alimento. A energia, preço do alimento. E aí a fome vai chegando, né? Então, o Bolsonaro fez um discurso na ONU esse ano, né, que mesmo com a pandemia, né, o homem do campo não parou, né? O país alimentou 1,6 bilhões de pessoas no mundo, um sexto da população mundial, mas só não alimentou o brasileiro, né? E com isso, né, com o teto de gastos, que a transferência, isso é a maior corrupção da história da humanidade, né? Você tirar 1,4 trilhões, 1 trilhão e 400 bilhões de reais para dar para 10 mil famílias e deixar 20 mil crianças, né, onde cadê? É triste. Isso aqui era crônico. Ó, 5,1% tem até 5 anos. E 7,3% de 5 a 17. Né? Em nome dessas 10 mil famílias, em nome de 2 mil acionistas, que a Petrobras pagou 70 bilhões de dólares, né? E o pior, vai piorar.
Por quê? Porque esse auxílio emergencial, o Bolsa Família era para 35 milhões de pessoas. O auxílio emergencial é para 15. Né? E dura só um ano. E depois, os banqueiros não abrem mão dos lucros e dividendos do teto de gasto. Só um presidente que olhe para o povo e não para os banqueiros. Que esse, dificilmente. Né? E aí? 20 milhões de famílias estão passando fome, 20 milhões de crianças, né? O país tinha saído do mapa da fome em 2014. E o pior, né? 23% da população que passa fome está na cidade e 40% no campo. O grande ruralista não tem nem a compaixão de alimentar os seus trabalhadores. Por eles que morram de fome, né? E com a diminuição do investimento da agricultura familiar, eles abandonam as terras e os grandes ruralistas roubam. E nós ficamos sem comida. A insegurança leve. O que é a insegurança alimentar leve? É quando a pessoa não sabe que se terá que comer daqui a 1 ou 2 dias. A insegurança média, né? Ela tem certeza que vai faltar. E nós já estamos na insegurança grave. Não tenho o que comer. E que os especialistas já estão dizendo que vai acontecer nos próximos meses. As pessoas vão começar a morrer de fome. Que não acontecia desde a ditadura militar. Para deixar banqueiro mais rico, para deixar acionista da Petrobras mais rico, né? As pessoas têm que morrer de fome. O governo acabou com o PRONAF, que era o Programa de Agricultura Familiar, e destruiu tudo. Todo investimento, infraestrutura, ele não ajuda os agricultores mais pobres, né? Por quê? Porque lembra que eu falei que dar título de propriedade para pequeno proprietário é fraude, né? Por quê? Ele não investe porque o cara, sem investimento, ele abandona a terra e o grande vai lá, que tem condições, e toma a terra. E o pior, o grande ruralista, ele pega 80% do orçamento da safra e não paga. E os pequenos, o governo não aceita parcelar. Beleza? O Brasil já está entre os 5 países do mundo com mais segurança alimentar. Mais do que a Venezuela. E o pior, além de o auxílio emergencial acabar, com o teto de gasto, não há investimento de infraestrutura, o país vai passar por uma deflação, né? E vai entrar numa crise sistêmica o ano que vem, sem geração de emprego, né? A gente pode começar a ver cenas, como eu vi no governo Sarney, de multidões invadindo o supermercado para saquear, né? Porque morrer de fome é indigno num país rico, né? Enquanto isso, os bilionários estão pouco se lixando. É por isso que eu falo, né? Partido de direita defende eles, e eles estão pouco preocupados com a fome dos brasileiros, né? A lógica do capitalismo é sempre lucrar, nunca perder. Não importa se as pessoas morrem de fome, de pandemia, eles estão pouco se lixando. Eu cheguei a comentar com vocês que antes da ditadura militar, no Nordeste era muito comum um trabalhador rural, no dia do casamento, a mulher dele tem que dormir com o dono da fazenda primeiro. Isso existiu muito no Brasil. Eles estão um pouco se lixando, né? E aí, o pior, né? Pessoas como o padre Júlio Lancelotti, que alimenta pessoas na rua,
são ameaçados de morte por Arthur Duval, mamãe falei. São caluniados como a cristã conservadora Janaína Pascoal, que caçou a Dilma por uma pedalada fiscal, mas não move uma ação com esse matador de pobres, porque ela está pouco preocupada com a corrupção, ela estava preocupada porque o pobre estava no orçamento, porque ela não tem compaixão e nem misericórdia por ninguém, né? Ela quer que o brasileiro se dane, né? E por isso reclamou que dependente químico tinha que morrer de fome. E o padre cristão disse que não, porque ele é um doente, ele tem direito a comer, né? Então esperem nos próximos meses as coisas piorarem, né? E eu estou muito assustado ainda, com medo desse leproso ganhar a eleição, né? Para presidente, né? Que chama o Lula que conforme o Rodrigo Constantino chamou o Lula de defensor de ditaduras, né? Eles teve uma semana nos Emirados Árabes, no Bahrein, na Arábia Saudita. Sabe qual é o regime desses países? Monarquia absolutista. No Bahrein, por exemplo, o rei escondeu a filha há mais de 20 anos e ela não aparece. E ele tem autoridade de fazer isso. O país é dele. Isso é ditadura, né? E aí os caras não falam isso. E o que o Brasil ganhou com isso? Nada. Né? E hoje tivemos uma notícia do Olaf Scholz, né? Que é o primeiro-ministro que vai assumir a Alemanha em 1º de janeiro, que quando ele assumir o jogo será muito mais duro com o Brasil, né, em relação às queimadas. Né? Aí tem brasileiro, né, os bolsominions geralmente falam, mas ele tem que respeitar a soberania. Mas eles tentaram invadir a Venezuela. Eles ajudaram no golpe na Bolívia que derrubou Evo Morales. Né? Eles não respeitam a soberania de Cuba porque o Brasil passou a votar só Brasil, Estados Unidos e Israel contra as sanções a Cuba. Porque os Estados Unidos democráticos não aceitam que o povo viva num regime de socialismo. E sabe qual é a diferença do socialismo de Cuba? Que mesmo pobre não tem analfabeto. Você sabe qual é o número de negros analfabetos nos Estados Unidos? 34%. Você sabia que a maioria das pessoas que morreram de coronavírus nos Estados Unidos, os parentes não foram reclamar porque o tratamento custava $14 mil e em Cuba era de graça. Tem brasileiros, né, e pobres de toda a América Latina que se formam em medicina de graça em Cuba, na ELAM. Inclusive o neto do ex-presidente caçado João Goulart se formou em medicina com livro didático, material escolar, material higiênico, moradia, auxílio financeiro, né? É um país pobre que forma. Nos Estados Unidos, pobre nunca chega na faculdade, porque lá a faculdade não é um direito de pobre. Essa é a diferença, né? Então Cuba, né? Por exemplo, mesmo pobre, Cuba é o 10º melhor sistema de saúde do mundo. Vai ver onde está o Brasil. Porque o governo está cortando, esse ano vai cortar 31 bilhões por causa do teto de gasto, vai cortar mais 40 bilhões na educação, cortou 86% na ciência para dar para banqueiro. E o que o Paulo Guedes fez? Colocou esse teto do gasto como emenda constitucional. Eu espero que o próximo presidente eleito seja o Lula e que, para acabar com essa patifaria e também com a autonomia do Banco Central, que a política econômica não pode ser controlada por banqueiro, chame-se, né, uma consulta popular, porque a maioria do povo é a soberania do país. E derrube esses bandidos, né, que vivem saqueando os mais pobres do Brasil historicamente. Ok? Até a próxima. Estou muito indignado, porque, graças a Deus, hoje eu não passo fome, mas me dói muito saber que tem crianças passando fome no país, né? E a gente fica inutilizado
E há pouco tempo atrás estava tão feliz com o direito, né, que quando o Lula assumiu, os mais novos não lembram, né, que ele falou: se terminasse o mandato dele e todo brasileiro tivesse direito a tomar café, almoçar e jantar, ele já teria feito um bom governo. E ele acabou com a fome. E em menos de 5 anos já estamos nessa indignidade. É a coisa mais triste da vida, é você estar com fome e não ter direito a comer. Ok? Boa sorte para todos nós. Até a próxima.